Recebi uma sugestão de exercício e achei interessante essa aqui e vou mostrar como que se resolve aqui neste vídeo. Para determinar a resistência R e a indutância L de uma bobina, realiza-se o seguinte procedimento em laboratório. Liga-se a bobina em série com um resistor R igual a 25 ohms e uma fonte alternada de 120 volts de tensão de pico e frequência de 60 Hz. Em seguida, são medidas as tensões no resistor e na bobina. E os valores são 70,8 volts e 86,0 volts em termos de valores de pico, respectivamente. Determinar os valores de R maiúsculo, né, e L. Aí como assim? Resistência e indutância de uma bobina. É assim, quando você tem uma bobina, você tem um elemento de circuito montado a partir de um fio que ele foi enrolado em torno de um núcleo, aí pronto, isso gerou uma bobina. E o fato de ter esse fio enrolado, várias voltas, várias geometrias possíveis, vai criar uma indutância, vai possibilitar a criação de um campo magnético e tudo mais. Só que este fio, ele antes de tudo, ele já tinha uma resistência, e depois que você enrola ele vai continuar tendo uma resistência. Então, essa bobina, além de ter uma indutância, ela vai ter uma resistência. De forma que a bobina, em termos de circuito, ela é melhor representada por uma associação série de uma resistência R e um indutor L. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. R e uma indutância L. Aí o experimento aqui deste exercício, que este exercício relata, é o seguinte. Eu peguei esta bobina aqui, ó, isso aqui tudo é a bobina. Vou até escrever para ficar bem claro. Inclusive, se você quiser ter o PDF dessa resolução, você pode baixar, veja aí na descrição como você faz isso, você baixa inclusive dos outros exercícios, é bem fácil. Olha só. Aí eu pego essa bobina e conecto a um outro resistor em série, um resistor R minúsculo de 25 ohms. Aqui, ó. R. E esta associação série eu conecto a uma fonte de tensão alternada, que eu vou representar aqui pelo fasor aqui, vou chamar de VS, vou colocar aqui em cima, igual a 120, e eu vou colocar a fase 0 graus. Todas as outras fases vão ser tomadas em relação à fase da tensão da fonte. Aí olha só, as informações que são relatadas aqui são o quê? Eu tenho tensão, aqui ó, tensão no resistor, que vai ser 70,8 volts. E tensão, deixa eu pegar outra cor aqui, não, vermelho mesmo. E na bobina, 86,0 volts. Mas o que é essa tensão? Essa tensão é só a amplitude. Por quê? Isso aqui é uma tensão alternada, então vai ter uma certa fase aí no cálculo disso. Ou seja, aqui nesse experimento vai existir um fasor aqui VB, aqui na bobina, e um fasor VR. De forma que o módulo do fasor VR, que eu vou chamar só de VR, só que sem o chapéu, é o quê? É o 70,8 volts. E o módulo do fasor VB, que eu vou chamar só de VB sem o chapéu, é 86,0 volts. Aí, a partir dessas informações, eu vou, de alguma forma, determinar os valores de R e L. Isso aqui. Aí, olha só. Como que eu faço para determinar isso? A primeira coisa é perceber que a soma destes dois fasores, VR mais VB, deve dar o fasor tensão da fonte.
Ok, porque essa tensão da fonte, ela se distribui entre essas duas partes, a resistência externa e a bobina como um todo. Então eu vou ter aqui, ó, Vs igual a VR mais VB. O que significa que o fasor VR mais o fasor VB devem somar 120 com fase 0 graus. Tá, eu tenho essa propriedade, mas eu não sei qual que é o fasor VR e o fasor VB. Por quê? Eu só sei o módulo de cada um deles. Eu não sei qual que é o argumento, a fase. Aí como que eu faço? Olha, isso aqui, essa soma, ela pode ser interpretada de uma forma geométrica. Por quê? Aqui, ó, são números complexos, eu posso colocar no plano complexo. Aí como é que fica? Olha, eu tenho duas possibilidades. Vou fazer aqui na próxima página. Deixa eu abrir a próxima página. Então, eu primeiro posso ter aqui na horizontal o fasor da tensão da fonte, 120, com fase 0 graus. Aí eu ter de forma a resultar neste fasor, eu posso ter aqui o fasor VR e, conectando aqui, o fasor VB. Isso aqui é uma possibilidade. Se eu tenho o fasor VR, aí depois em seguida eu conecto o fasor VB assim, o resultado daqui para cá vai ser a soma dos dois fasores, que é o 120 com fase 0 graus. Só que existe uma outra possibilidade. A outra possibilidade é este 120 com fase 0 graus está aqui e o VR, colocar um pouco mais para cá, VR está para cá, ou seja, ele está no sentido horário, aqui ó, horário, anti-horário. E aqui está o fasor VB. Aí eu tenho que entender qual dos dois casos se aplica neste exercício. Como que eu faço isso? Olha, eu vou relacionar a corrente, o fasor corrente. Como assim fasor corrente? Olha, é uma associação séria, então vai ter uma corrente apenas. Então aqui, ó. I. Essa aqui é a corrente. Aí o que acontece? Eu tenho que o fasor VB, se fosse só um indutor puro, se o R maiúsculo fosse zero, o que iria ser? Iria ser J, ômega L, vezes o fasor I. Só olhar aqui ó, e lembrar. Ó. E se o R fosse zero, ia ficar só a tensão aqui no indutor, ia ser J ômega L vezes I. Só que não é isso que acontece. Mas se fosse isso que aconteceria, como que iriam ficar os fasores I e VB? Iriam ficar aqui, ó, I, eu ia estar numa certa orientação, e o VB iria estar 90 graus depois. Aqui, ó, 90 graus neste sentido aqui, ó. Só que o VB ele tem uma parte resistiva aqui multiplicando o I. Então vai ser R mais J ômega L vezes I. O que faz com que, se eu tenho aqui essa corrente I, esqueci de colocar aqui, o que vai acontecer? Este fasor VB ele também vai estar rotacionado no sentido anti-horário em relação ao I, só que não vai ser 90 graus, vai ser um ângulo menor por causa dessa resistência aqui. Aqui, por exemplo. Só que o que eu quero mostrar com essas duas situações aqui? Que, olha só, o que deve acontecer? O fasor
tensão na bobina ele deve estar adiantado em relação ao fasor corrente. Deve estar aqui com o ângulo no sentido anti-horário. E como que eu relaciono com esses dois casos aqui? Olha, aqui eu não tenho, nem aqui eu não tenho o fasor corrente, o fasor I aqui. Mas como que eu faço aparecer? Olha, em qual orientação estaria? Estaria na orientação do fasor VR, porque ó, no resistor a corrente está em fase com a tensão. Aí eu teria aqui, ó, I aqui e I aqui. Aqui, ó, alinhado com a tensão no resistor. Aí olha só o que iria acontecer. Neste caso da esquerda, o fasor corrente e o fasor tensão na bobina, aqui ó, fasor tensão na bobina, ele está fazendo, ele está rotacionado no sentido horário, aqui ó, horário. Enquanto que aqui o fasor tensão na bobina está rotacionado no sentido anti-horário. Então, o que significa? Este caso da direita está compatível com isso aqui, ou seja, o VB está no sentido anti-horário em relação ao I, e este caso da esquerda está incompatível, não faz sentido. Então, isso aqui não faz sentido e isso aqui faz sentido. Então, eu vou representar isso aqui dessa forma. Talvez isso aqui não tenha ficado tão claro para alguns, mas tem coisa que a gente vê pela primeira vez que realmente não fica claro da primeira vez. Mas, sabendo que é este caso, o que eu faço? Olha só. Eu vou desenhar este triângulo e calcular este ângulo aqui. Calcular, vou chamar de φr. Como assim? Porque, olha, eu não sei qual que é o fasor VR, nem o fasor VB, só que eu sei o módulo desses fasores. Então, olha só, o que eu vou fazer? Se eu sei o módulo, eu sei o comprimento. Se eu sei o comprimento, eu sei calcular o ângulo, porque isso é questão de utilizar propriedades geométricas. Olha só, então, eu vou redesenhar isso aqui, ó. Tenho aqui, ó, vou ter um triângulo de fasores aqui, em que aqui é 120, o comprimento, certo? E aqui o comprimento vai ser VR, e aqui o comprimento vai ser VB. Só preciso agora saber do comprimento, ou seja, do módulo VR e VB. Só que isso eu já sei, né? 70,8 e 86,0. Então, deixa eu colocar aqui. 70,8 volts e 86,0 volts. E a intenção é determinar este ângulo aqui, ó. φV, φR na verdade, porque é R de resistor. Porque aqui, ó, a ideia é que o 120 esteja com fase 0 graus, aí aqui o φR seja um ângulo negativo, porque está rotacionando no sentido horário. Tá, aí o que eu faço agora? Eu aplico uma lei lá da geometria, chamada de lei dos cossenos. O que diz essa lei? Ela diz que num triângulo eu posso pegar o comprimento do lado oposto a um ângulo, elevar ao quadrado, então eu tenho 86 ao quadrado, e isso vai ser igual ao quadrado do outro lado, mais o quadrado do outro lado, ou seja, 70,8 ao quadrado, mais 120 ao quadrado, menos duas vezes o produto deste lado vezes este lado, 70,8 vezes 120, vezes o quê? Vezes o cosseno deste ângulo. Ficou até apertado aqui, mas eu vou escrever melhor. Menos 2 vezes 70,8 vezes 120 vezes cosseno de φr. Pronto. Aí agora, o que significa isso? Que o cosseno de φr vai ser igual a 70,8
ao quadrado mais 120 ao quadrado menos 86 ao quadrado dividido por 2 vezes 70,8 vezes 120. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 0,707. Então, olha, isso indica, isso aqui ó, é raiz de 2 sobre 2 aproximadamente. E isso significa o quê? Raiz de 2 sobre 2 é o cosseno ou de 45 graus ou de menos 45 graus, considerando dos ângulos mais prováveis neste caso. E vai ser qual dos dois casos? Olha, se negativo é no sentido horário, que é este caso, então o φr vai ser menos 45 graus. Então eu tenho o fasor VR, porque eu tenho o módulo e agora tenho o argumento. Eu tenho a amplitude e eu tenho a fase. Então agora fica tudo mais simples. Olha só, vou mostrar nessa página aqui. Ó. Agora eu sei qual que é o valor do fasor tensão no resistor. Vai ser VR igual a 70,8 com fase menos 45 graus. Isso em volt. Ou seja, eu estou me referindo à tensão aqui, ó, nessa resistência de 25 ohms aqui. Eu já sei, já sabia, né? Já sabia o módulo e agora eu sei também o argumento. Só que eu tenho essa propriedade aqui, né? Que os dois fasores somados deve dar 120 com fase 0 graus. Então agora é só eu fazer uma diferença entre dois números complexos. Olha só. O que vai acontecer? Aqui, ó, logo VB igual a 120 com fase 0 graus, menos tirando o VR. Então isso vai ser 120 com fase 0 graus, menos 70,8 com fase menos 45 graus. Isso aqui vai dar VB, ou seja, o fasor VB, o fasor da tensão na bobina, vai ser 86,0. Ainda bem que dá 86, porque bate com as informações iniciais, com fase 35,6 graus. Agora, isso aqui que eu não sabia, agora eu sei, 35,6 volts. E outra coisa que eu posso obter daqui é o quê? O que acontece? Eu tenho que o fasor tensão no resistor R vai ser o resistor R vezes o fasor corrente. Aqui, ó, só lembrando aqui. O VR vai ser o fasor I vezes o R minúsculo. Então, como eu sei o R e acabei de determinar o VR, então eu já sei o fasor corrente. Então, o fasor corrente vai ser isso aqui, ó, 70,8 com fase menos 45 graus, dividido por R minúsculo, que dá 25. Quanto que dá isso? Isso aqui dá 2,832 com fase menos 45 graus em amperes. Aí agora eu vou utilizar este fasor aqui para obter, enfim, o quê? A impedância dessa bobina. Porque se eu tenho uma resistência em série com um indutor, isso aqui vai gerar preciso selecionar essa página para escrever aqui. Vai gerar uma impedância. E eu vou determinar essa impedância. Porque essa impedância vezes essa corrente deve dar o fasor VB. Então, olha só o que acontece. Portanto, eu tenho que a impedância Z vai ser VB dividido pelo fasor I.
O VB dá isso aqui, ó, 86 com 86,0 com fase 35,6 graus. Isso aqui eu divido por isso aqui, 2,832 com fase menos 45 graus. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 30,37 com argumento, né? 80,6 graus. Olha, isso aqui já é impedância. A impedância é formada por R em série com a impedância do indutor. Só que isso aqui está na forma polar do número complexo. E para isso eu vou transformar isso para a forma retangular do número complexo. Como que eu faço isso? Eu não vou fazer manualmente aqui, você pode fazer isso aqui numa calculadora. E o resultado é 4,96 mais J,29,96. Isso aqui é uma impedância, então dá em ohms. Aí aqui já dá para perceber a resposta do R. Aqui, ó. A parte real dessa impedância é justamente o valor da resistência, 4,96 ohms. Pode ser que a pessoa que tenha imaginado o exercício tenha pensado em 5, deu próximo, né? E aqui, ó, eu tenho a reatância. A reatância é ômega-L. Esse 29,96 deve dar ômega-L, só que o ômega vale quanto? O ômega é 2π vezes F, sendo que o F vale 60 Hz. Isso aqui dá 377 radianos por segundo. Então, eu vou utilizar esse valor de ômega, ou seja, eu pegar 29,96 dividido por 377, vou obter o valor de L. Qual que é o valor de L? L igual a 79,5 mH. Pronto, determinei os dois valores pedidos no enunciado do resistor e da indutância da bobina aqui. Inclusive, uma parte assim que é interessante desse exercício, que não acontece em muitos exercícios parecidos, é eu utilizar essa parte de diagrama com fasores e entender qual dos casos e utilizar a parte trigonométrica para a parte da lei dos cossenos para determinar este ângulo. Então, se você gostou, assistiu até aqui, né? Deixa aí seu comentário e, inclusive, se você tem uma sugestão de exercício que você quer enviar, pode enviar aí, veja na descrição como você entra em contato. Eu agradeço a atenção novamente e até mais.